Olá, Nihongosos de plantão. O tema da aula de hoje é adjetivos. Bora lá para a aula? Muito bem, estou aqui de volta. Lembrando que esse é o aula número 8 do curso gratuito de japonês aqui no YouTube. Eu tinha deixado o mês passado, ou melhor dizendo, o vídeo passado, um desafio, né? Que se vocês colocassem comentários na descrição do vídeo, nós íamos decidir como é que nós íamos fazer curso gratuito, porque é na faixa. Então agora, depois de tudo feito, e a reação de vocês, está decidido. 10 primeiras aulas vão ficar gravadas no YouTube permanentemente. Isso, sem dúvida nenhuma, é um ótimo pontapé inicial para você aprender ou começar a aprender seu japonês, certo? Tá certo, as 10 primeiras aulas vão ficar aqui. Você poderá assistir quando quiser, de maneira permanente, certo? Então, nós vamos ver hoje, como nós já falamos no começo, sobre adjetivos. Vamos aqui para o meu editor de texto. Vamos aqui. Como que fala adjetivo em japonês? Fala dessa maneira assim, olha, presta atenção. Keiyoshi. 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 Adjetivo. E os adjetivos, eles são aquelas palavras que, igual ao português, dá característica às pessoas, aos substantivos. Se quiser falar de uma maneira mais gramatical, os adjetivos são aquelas palavras que lhes dão características, qualidades substantivas, certo? Na construção gramatical mais simples que nós temos essa daqui. Alguma coisa que é um substantivo, mais a partícula lá, mais o adjetivo, ou o que hoje, como está escrito aqui, e mais o des, dizendo que tudo isso é uma afirmação. Vamos lá para dois exemplos, só para a gente iniciar essa parte de adjetivos aqui. Nakamura-san wa ima desu. Nakamura-san wa ima desu. Nakamura-san é o senhor Nakamura, ou Nakamura. Wa significa que ele é o tópico da nossa frase, por isso nós temos a partícula wa aqui. Essa palavra ma, ma, ma é um adjetivo. Que significa assim, está à toa, está livre, está folgado, sem nada para fazer, tá certo? Adjetivo indica justamente. Outro exemplo. Yamada-san wa isogashi desu. Yamada-san wa isogashi desu. Certo? Então vamos lá. Yamada-san é o nome do nosso personagem, nosso tópico, assunto principal. Por isso nós temos a partícula wa aqui. Isogashi, isogashi, um outro adjetivo. Nesse caso, isogashi significa estar atarefado ou ser ocupado, corrido, tá bom? Então, isogashi desu é uma afirmação. Yamada-san wa isogashi desu, ou seja, senhor Yamada está atarefado. Certo? Então, na maneira mais simples, ou na construção gramatical mais simples do japonês, nós podemos fazer exatamente como está aqui. Alguma coisa é algo. Substantivo é um adjetivo. Alguma coisa a, adjetivo, certo? Nós temos dois, isso aqui é importante, né? Nós temos, eu vou até colocar aqui, ó. Nós temos dois tipos de adjetivos. Nós chamamos eles de adjetivo na forma na, adjetivo na forma i. Ou em japonês, na keiyoshi e ikeiyoshi. Ah, grava isso, grava isso. E aqui está escrito isso aqui, ó. Na keiyoshi e ikeiyoshi, ou seja, o adjetivo na forma na, o adjetivo na forma i. Como que nós podemos diferenciar isso? É simples. Os adjetivos na forma i sempre, sempre, sem nenhuma exceção, eles terminam com o hiragana i. Essa letra aqui, na i. E nós temos muitos exemplos. Takai, que é alto, caro. Hikui, que é baixo.
Osoi, que é lento ou devagar. Ai, ai, que é rápido ou cedo, né? Depende. Nós também temos kibishi, que é rigoroso. Nós temos yasashi, que é carinhoso. Nós temos o kashi, que é difícil. Nós temos isogashi, que como nós já vimos, é ocupado ou atarefado. E os outros adjetivos, eles são chamados de nakeyoshi, ou seja, adjetivos na forma na. Quando nós vamos ligar ele com um adjetivo e nós vamos para frente, nós vamos precisar da partícula na como ajuda. Como ajuda. Mais para frente a gente vai ver como que a gente faz isso, tá? Mas por isso que eles são chamados de adjetivos na ou na forma na, certo? Então vamos pegar esses dois tipos de adjetivos e vamos fazer perguntas. Perguntas baseadas nesses adjetivos, certo? Vamos lá. Esse daqui é o nosso exemplo. Nakamura-san wa shinsetsu desu ka? Nakamura-san wa shinsetsu desu ka? Shinsetsu, essa palavra é um adjetivo na forma na. Significa bondoso. Nós sabemos que é uma pergunta por causa da finalização da frase, desu ka. Nós estamos perguntando se o senhor Nakamura é bondoso. Será que ele é bondoso? Bem, duas opções. Sim, ele é bondoso. Não, ele não é bondoso. Como que a gente responde? Se ele for bondoso, é assim, ó. Hai, insetos des. Lembrando que o hai concorda com o teor da pergunta, né? Sim, bondoso. Ou, ie, shinsetsu ji arimasen. Ie, shinsetsu ji arimasen. Ou seja, não, ele não é bondoso. Tá certo? Então, assim nós usamos os adjetivos, ou melhor dizendo, né? Esta estrutura gramatical que nós já vimos, que ela é básica no japonês, mas voltada à pergunta. Então a gente só coloca o K depois, transformamos isso numa pergunta, certo? Olha como nós respondemos dessas duas maneiras. Então, quando é o adjetivo na forma na, a gente complementa com des, quando está afirmando, ou jarimasen, ou as suas variações, né? Janai, sen, dewanai, certo? Então a gente pega e coloca o substantivo, ou melhor dizendo, eu disse adjetivo. A gente coloca adjetivo, complementa com des ou jarimasen. Depende se nós estamos afirmando ou se nós estamos negando. Quando é o adjetivo na forma aí é um pouquinho diferente. Nós vamos ver isso agora. Pergunta. Yamada-san wa kibishi desu ka? Yamada-san, kibishi desu ka? Kibishi é um adjetivo na forma i. Veja bem que ele termina com hiragana i. Então tem dois, ó, kibishi i. Kibishi, rigoroso, isso significa rigoroso. Então nós estamos perguntando se Yamada-san é rigoroso, ou melhor dizendo, né, se Yamada é rigoroso, ele é daqueles cara tipo pentelho que não pode isso, não pode aquilo, não pode, não aguenta. É isso que nós estamos perguntando. Tá certo? Como que nós respondemos? Temos dessa maneira. Ai, kibishi desu. Sim, ele é rigoroso. Então, quando nós concordamos, não muda nada com outro tipo de adjetivo ou adjetivo. Agora, quando é na negativa, aí muda um pouquinho. O que acontece? Olha só. Ie, kibishiku nai de. Não é kibishiku de arimasen, kibishiku de arimasen, kibishiku de arimasen, não é kunai. Ou seja, nós conjugamos o adjetivo aqui. O adjetivo na forma aí está conjugada, está flexionada na maneira negativa. Nós sim conjugamos. E aqui nós vimos alguns exemplos de como nós podemos fazer essa conjugação dos adjetivos. A gente tira o último i, a gente tira o último i, aqui está escrito ai ai, tira esse i
troca por kunai. Então, hayai é a kunai. Osoi, sokunai. Takai, kakunai. E assim nós transformamos ela na... Por isso, quando você for negar alguma característica de um adjetivo na forma i, não é takai de arimasen, kakunai. Não é kibishi de arimasen, nai. Certo? Entendido? Muito bem. Então, como que nós podemos continuar assim, perguntando sobre as características das coisas, né? Tem uma determinada coisa, um ônibus, um trem, uma galáxia, eu estou vendo aqui na minha frente, uma geladeira. Né? Que característica tem aquela geladeira? Que característica tem a galáxia? Que característica tem o guarda-roupa lá no quarto? Que característica tem o meu caderno? Sim, pode perguntar. Então a gente usa essa expressão, do descar, do descar. Como é que é? Fica aí. Então vamos para os exemplos. Nihon no basu wa dou desu ka? Nihon no basu é ônibus do Japão, ônibus que circula no Japão. Quem já morou no Japão sabe que no Japão não circula muito ônibus, mas tem. Então a pergunta é, como é o ônibus no Japão? Nihon no basu wa dou desu ka? Então, nós temos algumas maneiras de responder. Por exemplo, esses dois primeiros aqui, eles estão com os adjetivos. Esses dois aqui estão com os adjetivos de forma... E nós temos um adjetivo na forma afirmando, na forma na afirmando, um adjetivo na forma na negando, um adjetivo na forma i negando, um adjetivo na forma i afirmando. Vamos lá. Benri desu. A resposta a essa pergunta aqui de cima. Benri significa conveniente. 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 Olha. Outra possível resposta. Kirei de arimasen. Kirei significa limpo. Então, kirei de arimasen é não é limpo. Outra resposta. Yasukunai desu. Yasui é barato. Kunai é não é barato. Pai desu. Osoi desu. Osoi desu. Osoi é lento, devagar. Então, osoi desu é lento, devagar. Certo? Então, nós podemos, assim, né? Ao responder essa pergunta, né? Do desu ka? Nihon no basu wa dou desu ka? Watashi no kuruma wa dou desu ka? Meu carro, como é? Watashi no hatarariteru kaisha wa dou desu ka? Como que é a fábrica em que eu trabalho? E aí nós podemos responder os adjetivos, tanto na forma i, como na forma na, tanto afirmando como negando. Esses exemplos deixaram isso bem explícito, não, né? Deixaram claro para nós. Agora nós queremos saber como que a gente faz. A gente quer colocar mais de uma característica, mais de um adjetivo, quando a gente quer responder a essas perguntas feitas com do desu ka. Aí a gente vai usar essas duas expressões aqui. Soshite, já. Soshite. Quando que a gente usa um? Quando que a gente usa outro? Vamos ver? Então, primeiro exemplo aqui, ó. Rajiru no taxi wa dou desu ka? Rajiru no taxi wa dou desu ka? Rajiru é Brasil, taxi é táxi. Então a pergunta é, como é o táxi do Brasil? Características. Quando, por exemplo, nós temos duas ideias positivas, ideias, a gente usa o sostel aqui, ok? Então a gente faz assim, ó. Hayai desu, soshite kirei desu. Então, hayai é rápido.
Dei é limpo. Então, é rápido e é limpo. Então, esse soste funciona como um E, uma conjunção aditiva, por assim dizer, certo? Conjunção aditiva. Agora, quando nós vamos falar de duas características, a pergunta de cima, e uma ideia positiva, a outra negativa. Sabe, uma. Ah, certo? Como é que ficaria? Bem-vindo a Kaides. Bem-vindo a. Bem é ativo. É conveniente. Mas, a outra ideia, Takaides, é caro, né? Mas é caro. Então, esse ga funciona como uma conjunção adversativa. Mas, bem-vindo ga, Takaides. E quando nós temos duas ideias negativas, a gente volta a usar o ter. Ou seja, quando as duas ideias ou são positivas ou são negativas, nós usamos o sustento. Quando é uma ideia positiva e outra negativa, ou uma negativa e outra positiva, nós usamos o. Então, aqui nós temos resposta. Yasukunai desu. De osoi desu. Não é barato. Osoi desu é lento. Yasukunai desu. Soste osoi desu. Não é barato e é lento. Correto? Então, nós aprendemos a fazer perguntas, perguntar sobre as características das coisas, e a resposta merece ou pede um adjetivo, né? Do descarado, alguma coisa do descar, e aprendemos também a responder uma resposta simples, com uma característica só, e numa resposta composta, por assim dizer, com duas características. B. Duas são positivas, se uma é negativa, outra positiva. Aí, dependendo disso, a gente usa ou o SOSTE ou o GA para ligar as duas ideias. Correto? E agora nós queremos ligar esses adjetivos com os substantivos. Daí, olha só. No português, eu vou até colocar a câmera inteira aqui. No português, a gente faz assim: o carro lento. Lento é um adjetivo, é uma característica do carro. Carro, a junta carro lento. Primeiro substantivo, depois. No japonês é o contrário, ficaria lento carro. O lento carro. Nessa ordem, tá? É o contrário do juntar com um adjetivo. Tá? Vamos ver os exemplos que separamos aqui para. Aqui nós temos, olha, Keiyoshi Prasumei, ou seja, um substantivo, ou melhor dizendo, um adjetivo mais o substantivo. Nós temos aqui alguns exemplos, olha lá. Tanaka-san wa ureshi hito desu. Tanaka-san wa ureshi hito desu. A expressão que nós queremos nos apegar aqui é essa aqui, ó. Ureshi. Ureshi é contente, feliz, alegre, ou é pessoa. Tá vendo? Alegre, pessoa no Japão. Em português, pessoa alegre. O senhor Tanaka é uma pessoa alegre. E agora nós começamos a entender por que é o substantivo na. Substantivo. Olha só. Tanaka-san wa ganko na hito desu. Ganko é uma pessoa teimoso, né? É pessoa, pessoa teimosa. Teimosa é o contrário. Só que no meio delas, nós usamos essa partícula aqui, a partícula na. Aí vem o nome, adjetivo na forma na. Porque sempre que ela vai ligar com um substantivo, ela pede essa partícula aí. Ok? Então, Tanaka-san wa ganko na hito. Tanaka é uma pessoa teimosa. Como que nós fazemos para negar? Vamos lá. Kore wa yomiyasu nai hon desu. Vendo? Esse daqui, fica na forma aí, na negativa. Ó, a gente só junta, não
precisa nada colocar no meio, não precisa de uma partícula no Yomi Yasukunai significa que não é fácil de ler. Essa expressão toda aqui, ó, Yomi Yasukunai, significa que não é fácil de ler. Tá? Uma característica é um adjetivo. Está adjetivando, está dando a característica ao Hon, que é livro, certo? É só colocar Yomi Yasukunai, Hon, no meio. Isto é um livro que não é fácil. Agora, como a gente nega com adjetivo na forma na. Ore wa fukuzatsu na hon ja arimasen. Ore wa fukuzatsu na hon ja arimasen. Fukuzatsu é complicado, um adjetivo na forma na. A gente liga ao substantivo hon, livro, com a partícula na, e depois a gente transmite a ideia negativa. A gente sempre liga com o substantivo correspondente por meio da partícula na, e depois a gente se preocupa se a gente vai afirmar ou vai negar. Bom, aqui é a mesma coisa. Primeiro a gente ligou, primeiro a gente ligou ao substantivo e depois a gente nos preocupou, ou se preocupou em afirmar. Que é a mesma coisa, a gente coloca junto o substantivo ROM, depois a gente nega. Isso não é um livro. Certo? Vamos continuar então? Aqui. Mais perguntas, né? Hayashi-san wa donna hito desu ka? Hayashi-san wa donna hito desu ka? Então, a palavra donna, né? Tipo, pessoa, né? Então, tipo de pessoa é seu Hayashi. Tipo de pessoa. Então, essa expressão donna, depois o substantivo, quer saber uma característica desse substantivo que está indicado. No caso aqui, pessoa. Poderia ser outra coisa? Poderia. Donna kuruma. Dewa donna kuruma desu ka? Então, aqui lá, que tipo de carro que é? Carro econômico, luxuoso, carro vermelho. Então, vamos para algumas opções aqui, né? Moshirokunai hito desu. Moshiroi é pessoa divertida, né? Divertido. Moshirokunai, não divertido. Então, o Moshirokunai hito desu não é uma pessoa divertida. Ou é uma pessoa não divertida. Tá certo? Lá. Mais alguns exemplos aqui, ó. Reiki Tadashi hito desu. Reiki Tadashi é a pessoa que segue certinho as regras de etiqueta ou a educação. Resumindo, é uma pessoa educada. Reiki Tadashi hito desu é uma pessoa que... E Reiki Tadashi é um adjetivo na forma I. Kanzen na hito ji arimasen. Kanzen na hito ji arimasen. Kanzen é também, a palavra aqui, é um adjetivo na forma na, que significa perfeito. Perfeito. Kanzen na hito, pessoa perfeita. Ji arimasen, não é uma pessoa perfeita. E por último, chujitsu na hito desu. Chujitsu na hito desu. Chujitsu é uma adjetivo na forma na. Por isso é ligado da partícula na ao substantivo pessoa. E chujitsu significa fiel. É uma pessoa fiel. Certo? Muito bem. Agora nós queremos ir um pouquinho mais além, um pouquinho mais além. Está acabando a aula já hoje, está acabando lá, só mais um pouquinho, né? Queremos perguntar se certa... Como que é as coisas? Não, como que eu posso dizer? Como que eu posso explicar? A gente quer fazer uma pergunta composta, né? A gente vai colocar o substantivo junto, ou o adjetivo junto com o substantivo e vai perguntar se determinada coisa é isso. Bom, então vamos lá, dois exemplos para nós entendermos. Sushi wa oishii tabemono desu ka?
Sushi ya oishi tabemono desu ka? Nós já ligamos aqui, ó, oishi com tabemono, né? Oishi é gostoso, né? Na forma i. Tabemono é comida. Então nós estamos perguntando, sushi wa, o sushi é o tópico, falando a respeito do sushi. É uma comida gostosa? Sushi é uma comida gostosa? Então, na pergunta já, a gente faz a ligação do sushi com o adjetivo, ou do adjetivo que vem primeiro com o substantivo. Respostas. Ai, shitabemono desu. Até aqui não tem problema nenhum, né? A gente só repete, concorda e repete a afirmação. Ie oishikunai tabemono desu. A gente discorda, ie não, e discorda também. Pergunta. Shikunai. Certo? E por último, mas não menos importante, esse é o exemplo. Kore wa gouka nakabon desu ka? Kore wa gouka nakabon desu. Gouka. Gouka é luxuoso, granfino, chique, né? Pomposo. É gouka. Gouka nakabon desu ka? Nakaban é bolsa. Então, estou perguntando, isso é uma mala luxuosa, granfino, chique? Será que é? Mais uma vez, liguei aqui. Na pergunta, na própria pergunta, e o primeiro, escrevo na forma na, mais a partícula na, mais o luxuosa, bolsa. Ou bolsa luxuosa, ou mala luxuosa. Possíveis respostas, duas, né? Hai, gouka nakaban desu. Sim, é uma mala luxuosa. Ie, gouka nakaban jarimasen. Não, não é uma. É uma. Certo? Então, assim nós tanto negamos como nós afirmamos. Então, olha só. A gente liga da mesma maneira e depois nós nos preocupamos em negar ou afirmar, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós vimos as duas maneiras ou os dois tipos de adjetivos. Na forma aí dos adjetivos, vimos como que eles se ligam com os adjetivos, como que nós fazemos perguntas a respeito das características das coisas, né? Do desu. Então, dona hito desu ka, né? Boa. Como é, né? Essas perguntas são bem interessantes para nós extrairmos da pessoa adjetivos ou características das coisas, certo? Espero que você tenha gostado. Essa é a aula número 8. Ainda nós vamos ter mais duas aulas que vão ficar aqui o tempo todo no nosso canal do YouTube, certo? Nós estamos preparando umas outras séries para colocar no lugar desse curso gratuito. Mas por enquanto fica curtindo, vai aprendendo. E se você quiser aprender mais, já sabe, link. Então entre em contato conosco que nós podemos ajudar, nos ajudar. Você ajuda eu ajudo você. Nós nos ajudamos a destravar o nosso japonês, certo? Muito obrigado por ter visto. Vamos vinhetar aí. Mata, né?